assunto deste vídeo será um pouco diferente dos assuntos de outros vídeos que eu venho fazendo aqui para o canal Estúdio JPL. Eu vou falar de um objeto relacionado a um prazer muito grande que eu tenho, um hobby, uma paixão, mas também sobre guerra. Sobre guerra. Nós que estamos no momento passando, né? O mundo passa por um momento preocupante, grave, que é uma guerra na Europa, a invasão sofrida pela Ucrânia, invasão esta efetuada pela Rússia. Mas o assunto aqui não é essa guerra, que eu preferia que não estivesse acontecendo. Eu sou contra qualquer tipo de guerra. Eu acredito que a paz sempre é o melhor caminho. Mas eu vou falar, repito, de um objeto relacionado à guerra. E é um objeto que me traz paz quando eu o estou usando. E no meio desse processo, né, deste vídeo, falarei também sobre alguns filmes, de forma rápida, apenas como ilustração, de alguns filmes de guerra que ao longo do tempo me fascinaram e eu gosto muito deles até os dias de hoje. Desde muito pequeno, muito menino ainda, eu já era fascinado com filmes de guerra. Eu me recordo que quando muito criança, né, sei lá, 3, 4 anos, talvez 5, não me recordo bem, todas as tardes passava na televisão, ou pelo menos uma vez por semana, nas tardes passava episódios do seriado Combate, que falava de um pelotão de guerra, um pelotão do exército norte-americano na Segunda Grande Guerra, no fronte. Cada episódio falava de uma aventura desse pelotão. Eu adorava aquele seriado. E eu vivia brincando com soldadinhos, né? Só aqueles soldadinhos de plástico. Sempre tive um desejo muito grande de ter uma coleção de soldados de chumbo, os famosos soldadinhos de chumbo. Nunca foi possível eu ter essa coleção, porque esse assunto guerra, apesar, repito, de eu não gostar da guerra real, mas dentro da ficção, dentro da imaginação, eu gosto muito dos filmes de guerra, das histórias, dos personagens, dos dramas vividos pelas pessoas que estão sob uma guerra. E desde pequeno assisti esse seriado, Combate, e vários filmes com o tema. Antigamente se faziam muito mais filmes de guerra do que são produzidos hoje. E claro que alguns deles me marcaram para sempre. E antes de falar do objeto que tem a ver com guerra, mas ele me traz paz, eu vou passar por alguns filmes aqui que ao longo do tempo eu fui assistindo, gostando, adquirindo a mídia, o DVD, Blu-ray. Fui lá na minha coleção e peguei alguns de forma aleatória. Claro que são só alguns que tem aqui. Nem tem, talvez, alguns dos principais filmes que me marcaram. Por exemplo, um dos grandes filmes da minha vida é Sargento York, com o grande ator Gary Cooper. Um filme que se passa na Primeira Guerra e que eu não tenho ele em mídia. Mas eu peguei outros aqui que eu gosto muito. E eu vou rapidamente, eu não vou me aprofundar em nenhum deles. Começar, por exemplo, com Códigos de Guerra, com Nicolas Cage. Esse filme aqui é um filme passado na Segunda Guerra Mundial, que é um filme muito bom, espetacular, que fala de um soldado mestiço, né? Ele era índio, um jovem
da tribo dos Navarros. E é um filme bacana com o Nicolas Cage. Esse aqui também é um filmaço com o grande Gene Hackman e o Owen Wilson. Um filme tem uma história também eletrizante. Atrás das linhas inimigas. Todo mundo conhece Platoon, um filme que foi muito elogiado na época que foi lançado, ali nos anos 80, um filme sobre a Guerra do Vietnã. Inclusive, alguns dos atores deste filme estavam iniciando a carreira e todos eles tiveram, ou pelo menos a maioria deles tiveram carreiras muito bem sucedidas, como o Charlie Sheen é um dos exemplos, o Tom Berenger, filme que tem direção do Oliver Stone. Esse aqui já é um filme que recebeu muita crítica, não foi um filme bem avaliado pela crítica, mas foi um sucesso de público. O Pearl Harbor, a história que se passa, obviamente, na Segunda Guerra Mundial, um filme recheado, além de guerra, ainda muito amor, muito romance, um drama, e também que despontou o ator Ben Affleck, que depois se tornaria inclusive o Batman, um diretor também muito bem sucedido. Um filme que eu gosto, apesar das críticas. Este próximo filme que eu vou mostrar é um filme, para mim, especial, porque eu adoro este filme dos anos 80, estrelado pelo grande Gene Hackman também. E é um filme que caiu no esquecimento, um filme obscuro, que pouco se fala sobre ele. E ele tem uma particularidade, porque um dos atores que faz parte do elenco é o Patrick Swayze, que todo mundo conhece pelos filmes Ghost e o Dirty Dancing, né? Filmes mais de amor, mais de romance. E aqui ele trabalha num filme de guerra que eu simplesmente adoro, De Volta para o Inferno. Esse filme é espetacular. A direção dele é do Ted Kotcheff, que é um diretor também um pouco obscuro. Mas Gene Hackman como ator principal é impagável, um filmaço. Ele se passa no Vietnã também. Este aqui é um dos filmes que para muitos é o melhor filme de guerra de todos os tempos. É uma direção incrível do Steven Spielberg, que ganhou inclusive Oscar nesse filme. E teve outros 4 prêmios, né? É um filme que marcou época com o Tom Hanks. E a primeira meia hora desse filme é simplesmente eletrizante. Você se sente como se você estivesse dentro da batalha. Tão reais, né? As cenas são muito reais de batalha. Um filme baseado no fato real, verídico. O Resgate do Soldado Ryan. Aqui é um clássico, filme de 1970, Patton. Rebelde ou Herói. É um filme diferente, é um filme de guerra diferente, que mostra as histórias passadas pelo general Patton, que era meio louco, né, para não dizer completamente louco. Esse filme teve simplesmente 8 prêmios Oscar, numa época que o Oscar era dado para quem tinha mérito. Era uma época que valia, que ganhar um Oscar tinha relevância. Hoje em dia não tem nenhuma. Os prêmios não são por mérito, e sim por questões políticas, questões ideológicas. Esse aqui é um dos maiores clássicos da história do cinema, A Ponte do Rio Kwai. É um filme de 57, se não me engano, que é uma obra-prima, né, do cinema. A trilha sonora marcou muito. Temos aqui um livreto contando a história
dessa grande produção. Um elenco estelar. É difícil até falar todos os grandes atores desse filme, tanto são eles. Mas, claro, que o Jack Hawkins, o Alec Guinness, o William Holden e a direção do David Lean. É um filme absolutamente genial, A Ponte do Rio Kwai. Um dos filmes que eu mais gosto, que marcou minha adolescência. Eu assisti esse filme no cinema, apesar que ele é da década de 60, eu assisti já nos anos 80, porque naquela época ainda se repetiam filmes. E essa obra-prima aqui eu tive a oportunidade de ver no cinema. Steve McQueen simplesmente dá um show. É um filme, uma obra-prima que mostra um campo de concentração nazista e alguns soldados tentam o tempo todo fugir desse campo de concentração, e comandado pelo Steve McQueen, que não desistia, fugia, era capturado e tentava fugir de novo. É uma obra-prima. Fugindo do inferno. Vou mostrar o penúltimo filme aqui, que é outro clássico do cinema. Teve 7 indicações ao Oscar, inclusive do melhor filme, Os Canhões de Navarone. Gregory Peck, Anthony Quinn, David Niven. É uma obra-prima esse filme. Ele é de guerra, mas ele também tem aventura. Eles fogem, ficam perdidos. É simplesmente imperdível. Os Canhões de Navarone. Um filme que para mim vale a pena muito ser assistido. Aliás, tem muito tempo que eu não o vejo. Vou rever logo logo, porque é um filme que me fascina. E por último dos filmes que eu tenho aqui, que eu consegui pegar ali de forma aleatória na minha coleção, eu tenho muitos outros filmes de guerra lá, mas são muitos DVDs e eu peguei aqueles que eu fui achando. Esse aqui é um dos meus favoritos também, todo sempre, que é Os 12 Condenados. Um filme com Terry Savalas, né, o famoso Kojak, e que faz um papel maravilhoso. Tem o Charles Bronson, tem o Jim Brown, o John Cassavetes, que dá um show de interpretação. Donald Sutherland. É um filmaço, Os 12 Condenados. São 12 homens que já estavam condenados à morte ou à prisão perpétua e foram convocados para uma missão suicida, quase certa de morte, na Segunda Guerra, invadir um castelo alemão. E a promessa é o seguinte: você se salvar vai ser muito difícil. Mas se assim você conseguir, você terá anistia das suas condenações. E o grande Lee Marvin, né, esse grande ator, é que comanda a missão. Um filmaço. Eu passei aqui por alguns poucos filmes, porque são dezenas e dezenas e dezenas de filmes de guerras antológicos. Recentemente tivemos vários grandes filmes feitos, tanto com a temática da Primeira Guerra quanto da Segunda Guerra. Eu vou, ao longo do tempo, falando de um ou de outro. Por exemplo, Os 12 Condenados, Canhões de Navarone, Fugindo do Inferno. Eu quero aprofundar aqui no canal sobre esses filmes e outros mais que eu não citei aqui. É apenas para fazer um suspense para o propósito maior desse vídeo, que é o objeto que eu vou apresentar, que eu vou mostrar aqui, um objeto que tem a ver com a guerra, mas que, como eu já disse, só me traz paz.
Então, eu tenho algumas paixões na vida. A literatura é uma delas, ouvir música, uma delas, e várias, né? Várias não, algumas outras paixões que fazem parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, aquilo em que eu busco salvação, salvação desses dias turbulentos que a gente vai vivendo, de tudo que tem acontecendo no mundo e no Brasil, que a gente está sendo submetido. Tudo isso vai trazendo angústia, tudo isso vai trazendo tristeza, melancolia, e a gente tem que buscar salvação em alguma coisa. E algumas dessas coisas a gente busca salvação até de forma solitária, né? No dia a dia. Eu escrevo, gosto de escrever, é uma das salvações que eu busco, mas também de poder desfrutar de alguns minutos, uma hora, sei lá, 40 minutos, uma hora, de um objeto que eu adoro e que me traz muita paz quando eu estou com ele. Normalmente eu ponho uma música, um jazz, um blues, né? Talvez um samba canção, alguma música que me traz, digamos assim, uma nostalgia de um tempo que não existe mais, uma bebidinha por perto, e eu com esse objeto consigo ter uma hora e meia, algo assim, de paz, né? Onde relaxo, onde o estresse dá um tempo e onde o desespero do mundo que a gente está vivendo também dá um tempo. Estou me referindo ao cachimbo, né? Quando eu estou dando uma cachimbada, é um momento em que eu tenho muita paz. E por que eu vou relacionar um cachimbo ao tema deste vídeo, né? Onde eu falei de filmes de guerra e falei sobre coisas relacionadas à guerra? Porque eu quero falar de um cachimbo que eu adquiri recentemente e que é um cachimbo que tem um modelo baseado no cachimbo de um soldado irlandês da Primeira Guerra. Está aí a relação. O que acontece? O soldado estava lá no fronte, no meio do campo de batalha, e à noite, na hora do seu descanso, ele foi dar uma cachimbada e o cachimbo dele quebrou. Era um soldado do exército irlandês. E o cachimbo dele quebrou. Ele, desesperado, doido para dar uma cachimbada, teve a brilhante ideia de pegar uma bala, um cartucho, né? Esvaziar o cartucho e com a bala vazia, ele conseguiu emendar o que a gente chama de canela, que seria aquela parte comprida do cachimbo, até a cabeça, e a bala fez a compressão, fechou para que ele pudesse fumar o seu cachimbo, enfim. Ele conseguiu esse intento. Muitos anos depois, a empresa Peterson, que é uma empresa que fabrica cachimbo da Irlanda, fez alguns cachimbos com o modelo do cachimbo deste soldado. E eu, quando vi esse cachimbo, apaixonei, né, na beleza do cachimbo e na história do cachimbo. E claro que eu adquiri um. É esse aqui, ó, ele está dentro da caixinha da Peterson. Mas eu vou mostrar para vocês, claro. É um cachimbo que eu ainda não usei, mas após a gravação desse vídeo, ele será então usado. Ele vem dentro desse saquinho, né, dessa sacolinha. E é um cachimbo realmente muito bonito. Veja bem. Essa parte aqui, ó,
de níquel, o material usado aqui é o níquel, que simula uma bala, ou pelo menos um pedaço da bala, em que o soldado conseguiu unir a piteira, que é essa parte aqui de mais fina, né, de acrílico, com a parte de madeira, essa parte é a canela que eu falei antes, aqui a cabeça do cachimbo. Ele não conseguia que a piteira tivesse unida ao corpo do cachimbo, ele então com essa bala ele conseguiu emendar as duas partes e dar suas cachimbadas em paz. O nome desse cachimbo, da linha dele, é Irish Army, ou seja, exército irlandês, né? O Irish Army, que significa exército irlandês. Ele é fabricado pela Peterson, que é uma empresa irlandesa. Eu sou simplesmente apaixonado nesse cachimbo. E ele, baseado na história de um soldado que estava no meio do fronte, no meio da batalha, numa guerra, ele me traz o contrário de tudo isso. Ele me traz paz, ele me traz momentos de tranquilidade, de relaxamento, de muito prazer. E claro, esse cachimbo é um dos meus favoritos, é um dos objetos meus que eu mais gosto. Maravilha. Cachimbo novo, ainda sendo amaciado. E Irish Army, cachimbo da Peterson, uma maravilha. Esse vídeo é sobre a história desse cachimbo. E agora eu vou terminar o vídeo e degustar aqui esse tabacozinho, esse cachimbo maravilhoso, que tem como inspiração a guerra, mas ele está comigo para me trazer paz, tranquilidade, como eu vou ter a partir de agora, assim que eu desligar tudo aqui e continuar com a minha cachimbada.